A gente vê por aí um monte de estudo, de tendências do que vai ser o profissional do futuro, né? Do como você tem que ser daqui a um tempo para continuar acompanhando o mercado, mas afinal de contas, o que o mercado agro já busca nos profissionais? O que o mercado espera de você? Vamos falar sobre isso? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast completamente fora da caixa. Aqui a gente discute temas bem diversos dentro de vendas, de carreira, de liderança no agronegócio, temas que provavelmente você não acha aí tão facilmente em outros lugares e se encontra, eu duvido que seja com essa clareza, com essa comunicação que a gente faz aqui, leve, porém muito direto ao ponto e muito real, né? A gente é muito sincero aqui no que a gente tem para trazer. Bom, estamos em todas as plataformas de streaming. Segue a gente aqui, seja no YouTube. Não sei se você está assistindo ou se está ouvindo esse episódio de hoje, mas segue a gente aqui para continuar acompanhando e manda esse episódio para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas no agro que já estão no mercado há mais tempo, para as que estão entrando agora também a se posicionarem e aproveitarem, porque o nosso mercado ainda está bem aquecido, continua aquecido, só que muito exigente, e ele espera que a gente tenha certas atitudes e habilidades desenvolvidas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, para quem ainda não segue, só aqui antes que eu esqueça, xavier.agro no Instagram e Miriam Xavier no LinkedIn. Me manda uma mensagem depois lá, me contando o que você ouviu nesse episódio aqui ou em algum outro que você gostou. Eu gosto de bater esse papo. Eu comecei a pensar nesse episódio de hoje depois de alguns dias que eu tinha lido uma publicação no LinkedIn. Começa assim esse episódio. É a ideia dele, né? De começar a mostrar um pouco mais para as pessoas o que o mercado espera delas. E eu já gravei, assim, é bem recente até, o episódio 117 para falar sobre o líder do futuro e o líder atualmente também, né? Só que acho que ficou faltando falar dos outros profissionais todos, apesar de liderança, né? Toda vez que eu falo de liderança, eu falo, ó, pode ser o gestor, alguém que tem uma função de líder, mas pode ser também você dentro daquilo que você faz, seja mais líder, né? Tenha mais essa liderança aí dentro do que você atua. Bom, episódio 117, depois você vai lá e vai ouvir também, vai fazer muito sentido, de acordo com essa conversa aqui de hoje também, mas sobre o que o mercado espera, olha só, por que começou com uma publicação do LinkedIn? Não foi uma publicação minha, tá? Eu li uma publicação de um professor da UFV. E dentro dessa publicação, o professor Alan, que ele trabalha lá na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, com empreendedorismo. Olha que tema mais maravilhoso. A gente precisa tanto, né, de professores com essa visão e levando isso para dentro das salas. Eu tenho visto, fico muito feliz de ver o pessoal chegando aí nas faculdades, professores novos, professores que já estão há muito tempo também. Eu tenho professores aí da época que eu estudei e que hoje eu percebo que eles estão sempre trazendo inovação, sempre trazendo uma visão diferente para o mercado. E o Alan publicou um trecho até de um vídeo dele falando sobre o mercado. Nesse trecho desse vídeo, e ali no texto que ele escreveu na publicação, ele fala o seguinte, ele está falando com um público aparentemente ali de alunos. Ele fala assim: olha, dentro da faculdade, a gente aprende muito que ter a média, estar dentro da média é o suficiente. Então, quem que passa de ano e quem consegue formar na faculdade? A pessoa tem que, né, segundo palavras dele mesmo ali, tá, gente? A pessoa tem que assistir a maior parte das aulas e ela tem que tirar 60%, que é a média em todas as disciplinas para ela passar. Fato, né? Só que no mercado, se você está dentro dessa média, se você faz só aquilo que é o básico do básico, que é aquilo que é a primeira expectativa, quase que assim, é o pré-requisito que você faça aquilo ali, você está fora. E a gente precisa pensar sobre isso. E a partir dessa publicação que eu li do professor, eu fiquei pensando muito, sabe? Que a gente precisava falar mais sobre isso aqui no Agrovendas. Afinal de contas, todo mundo que está aqui comigo, toda semana, que está aqui ouvindo ou assistindo, sempre é um pessoal que é diferenciado. Sempre são pessoas que
tão acima da média, só por já estarem buscando informação diferente, por estarem aqui, ó, consumindo esse conteúdo o tempo todo. Eu sei que você que está aqui assistindo ou que está ouvindo agora é assim, só que de repente falta clareza sobre o que que é valorizado pelo mercado, né? O que que as empresas buscam, o que que as pessoas querem. E assim, um dos primeiros pré-requisitos, assim, de todos, assim, ó, as empresas querem hoje pessoas que estão dispostas a fazer acima da média. Essa frase muito comum que a gente escuta, assim, né, que a pessoa tem que ter o sentimento de dono. Na verdade, é é muito esperado isso, que a pessoa entre na empresa e que ela vista a camisa e que ela trabalhe ali como se fosse uma empresa dela, ou seja, que ela, né, esteja muito focada em fazer bem o trabalho dela e também não fazer só aquilo que é o trabalho dela, mas também enxergar outras coisas em volta, trazer inovações e trazer ideias, sabe? E falar bem da empresa e promover para o máximo possível para que aquele negócio cresça. É muito sobre isso, ter sentimento de dono, né? Ter responsabilidade com aquilo que você faz. E aí a gente quer muito isso das pessoas, só que é óbvio, eu sei que tem o outro lado da história, né, que as empresas também têm que ter essa cultura ali dentro implementada. Então você, gestor que está aqui ouvindo, pensa se você não está só exigindo, querendo que as pessoas sejam assim, muito comprometidas, e de repente não existe essa cultura tão clara dentro da empresa de que compromisso, né, de que a pessoa que é responsável, que ela faz e que ela entrega e que ela, né, se doa ali pela empresa, ela faz o que ela tem que fazer e mais, se isso é parte da cultura, se isso está claro para as pessoas, porque às vezes é só uma expectativa, tá na cabeça das pessoas e se não tá alinhada a expectativa, não adianta a gente ficar lá só esperando que alguém faça, né. Eh, Muito desse sentimento de dono vem de uma visão de empreendedorismo, que muitas vezes as pessoas não estão habituadas. Elas não estão habituadas, talvez não só pelo ambiente onde elas estão a vida inteira, onde elas foram criadas, e esse, ó, não se enganem, achem que às vezes é, ah, não, mas a minha família não tem nenhum empresário. Eu pensava isso, eu pensei isso durante muitos anos, tá? Falava assim, ah, não, mas eu não sou de uma família de grandes empresários, então eu não tenho essa coisa aqui de empreendedorismo dentro da empresa, ó, desculpa, dentro da família, né? Só que, gente, se a gente analisar, a gente tem muitas formas de empreender, né. O meu pai lá na roça, como produtor rural, ele era um empresário ali, por mais que do jeito simples dele, que ele fazia as anotações, os controles e que ele organizava todo o negócio, mas ele estava ali empreendendo. A minha mãe, que era professora e que saiu com a gente lá da roça e depois para a gente poder estudar, e ela continuou dando aula, depois aposentou e continuou estudando, continuou buscando para a gente sempre o melhor. Ela tinha uma visão, sim, que com alguns critérios e alguns quesitos, sim, de empreendedora. E a minha família, né, se eu olhar que nem minhas tias, que tinham lá uma loja de costura e de bordados lá em Barra Longa, desde que a gente era pequenininha, a gente via elas lá com um negócio ali acontecendo. Meus primos que vieram para BH e depois morando um tempo, eles começaram, né, trabalharam muito tempo para outras pessoas em outras empresas, mas depois todos abriram a sua empresa. Então, a gente às vezes tem uma expectativa de que é só aquilo que é muito marcante, né, que é muito visível, muito nítido, que é uma empresa de fato, é que é, mas na verdade existem muitas atitudes de empreendedor. E sabe o que que eu vejo que falta às vezes? Falta dentro das próprias universidades e das escolas incentivar isso. Gente, quando eu estudei agronomia no FV, eu lembro que tinha, não sei se ainda tem isso, né, mas quando você entra tem meio que assim, um professor que é definido para ser o seu orientador, para ser a primeira pessoa que te dá algum norte ali, alguns passos, né, que te indica alguma coisa dentro da faculdade. E o meu professor orientador na época era o Glauco. Glauco Vieira Miranda, eu não esqueço dele, que ele tinha ele era assim, sabe, aquele brilho nos olhos ou sangue no olho, sei lá, que a gente às vezes fala, né, de querer algo mais, de fazer coisas diferentes, ele que era sempre agitado e articulado, e ele dava uma disciplina, se não me engano, na pós-graduação, de empreendedorismo, e eu lembro dele falando comigo assim: "Miriam, é tão pouco que tem sobre isso ainda, tem poucas pessoas que ainda procuram, é pouco falado e incentivado ainda, infelizmente, aqui dentro, mas, né, nós vamos caminhar, vai ter mais. E depois eu acabei perdendo um pouco o contato com o Glauco, aliás, se alguém souber aí, puder me passar o contato, vou ficar muito feliz de poder conversar com ele de novo.
que foi uma das primeiras pessoas que me despertou a respeito disso dentro da faculdade. Fiz estágio depois com ele mesmo lá no melhoramento de milho, e depois saí, aí fui para empresa júnior daí há um tempo, né, fiz outros estágios, fui para parar na empresa júnior, e aí sim que eu acho que acendeu em mim, sabe, essa coisa de gestão, de liderança, de organizar processo. Toda a minha carreira eu trabalho com isso. A gente precisa disso em todas as pessoas. A pessoa que tem uma pesquisa na mão ali, que ela está fazendo, que ela tem uma bolsa de iniciação científica e está fazendo uma pesquisa, depois ela vai para um mestrado, doutorado ali, pós-graduação, ela tem nas mãos dela um negócio. O vendedor hoje tem na sua carteira uma base de negócio, né? Ou é uma unidade de negócio, às vezes que as pessoas falam. Então, a gente precisa enxergar um pouco mais isso e entender o quanto que é importante a gente ver como negócio aquilo que a gente faz e, portanto, pensar em outras questões que às vezes a gente não pensaria. Não é só a pessoa que é PJ hoje que está vendendo, aquele que é CLT também tem um negócio, tem uma unidade de negócio na sua mão ali para cuidar e, como tal, você tem que pensar na sustentabilidade desse negócio, ou seja, a forma como você faz vendas hoje e que reflete amanhã, no seu atendimento, em melhorar, trazer cada vez mais melhorias, novas ideias, sabe? Não precisa revolucionar o negócio, mas cuidar para que existam melhorias continuamente dentro de um negócio. É muito sobre isso a visão do empreendedor, né? E se conectar com outras pessoas, e buscar informações em outros lugares, e não ficar parado. É muito da visão empreendedora. Eu acho que se a gente tivesse isso um pouco mais dentro da universidade, se a gente incentivasse mais as nossas equipes a serem mais empreendedores e trouxesse, sabe, algumas questões de processo criativo, de dinâmicas para incentivar que as pessoas pensem fora da caixa, eu tenho certeza que a gente teria muito mais resultado e muito mais até esse reflexo aí, né, de sentimento de dono que a gente às vezes tem expectativa e nem sempre consegue colher. Então, fico muito feliz todas as vezes que eu vejo iniciativas, e hoje existem muito mais, né, eu falo: "A gente precisa trazer isso mais para as faculdades", mas ufa, que bom que a gente já tem outras, né, a gente tem parques tecnológicos aí, tem hubs de startups e por tudo que é lado, eu volta e meia eu estou em contato com a turma, conheço muitos por aí, específicos de agro inclusive, né, estive há pouco tempo com a CIF, que é uma iniciativa muito interessante da UFV, lá da engenharia florestal, o professor Gleison que eu conheci, todas as pessoas ali dentro que estão fazendo acontecer ali, estudantes da graduação e pós-graduação, gente que está dentro de uma universidade, mas que está com visão de negócio e está em contato com um monte de empresa do mercado, né, fora o movimento Empresa Júnior que cresce sempre e que tem aí há muitos anos, que está aí firme e se desenvolvendo, então a gente tem muitas iniciativas mais, mas ainda, sabe, precisa de mais incentivo, a gente ainda precisa levar isso para mais pessoas, então te convido aí, me ajude a levar esse Agrovendas aqui, não só o episódio de hoje, mas todos os outros, para outras pessoas, para a gente levar um pouco dessa visão fora da caixa, sabe, para tirar um pouco o pessoal do lugar. O mercado espera hoje isso, que as pessoas sejam mais ativas e proativas, que elas sejam mais empreendedoras, que elas enxerguem mais aquilo que elas estão fazendo como um negócio e assumam responsabilidade sobre isso. É um dos principais quesitos. E eu trouxe outros pontos aqui também, sobre outros, pontos, sei lá, ou outras questões que o mercado espera. Sabe uma coisa que é tão básica, que não deveria ser uma expectativa, e ela só é porque, infelizmente, existem pessoas que não são assim? O mercado espera que os profissionais sejam humildes e humildes suficientes para conseguir servir outras pessoas, independente de qual cargo ela está, onde ela esteja na hierarquia, ela consiga ajudar outras pessoas e servir. Não é só servir de entregar alguma coisa na mão ali, né? De repente, num evento, você ir lá e levar uma água para alguém, também é, tá, mas assim, é no sentido do dia a dia mesmo, de ajudar, de contribuir com as outras pessoas. Quando você, por exemplo, faz uma publicação numa rede social sua, ensinando algo, você está servindo outras pessoas, está contribuindo com outras pessoas, então tem inúmeras formas de fazer isso. E humildade, meu povo, é o que a gente mais precisa para reconhecer todos os dias que a gente, por mais que a gente esteja crescendo, evoluindo, a gente já saiba muito, a gente sempre tem mais ainda para crescer e para aprender com outras pessoas. Então, se colocar numa posição
de humildade para ouvir outras pessoas, independente de quem seja, mas ouvir o outro, a gente sempre aprende quando a gente para ouvir outras pessoas. Se colocar numa uma postura de humildade para a gente participar de algum treinamento, de alguma palestra, de algum curso que às vezes a sua empresa está promovendo, e ao invés de ir lá com aquela cara de: "Ai, o que que essa pessoa vai me ensinar aqui sobre isso ou sobre aquilo", né. Vai assim: "Olha, quem sabe eu vou ouvir uma visão diferente a respeito daquilo que eu faço. Quem sabe eu vou pelo menos relembrar pontos importantes que eu estava deixando às vezes para trás", sabe. Vai aberto para ouvir, para entender o que que tem ali, vai aberto para conversar com outras pessoas, mas tem gente que fica lá com a cara fechada e se fecha realmente para o mundo e não tá aberto a oportunidades aí que existem quando a gente aprende, né, quando a gente está disposto a aprender. Humildade até para entender que você precisa da ajuda de outras pessoas. O não pedir ajuda, porque você se cobra e acha que você tem que dar conta, também está sendo falta de humildade sua, de poder sim falar: "Ai, tudo bem, eu já estou no mercado há tanto tempo, eu já estou numa posição X, Y, Z aqui de dentro da empresa, mas eu posso pedir ajuda sim, eu posso levantar a mão numa reunião e perguntar o que que significa isso que vocês estão apresentando", porque de repente é uma palavra que você nunca ouviu, né. E às vezes falta clareza nas comunicações e ali no que a gente podia ter de resultado só porque as pessoas não perguntam, elas pensam: "Ah, não vou perguntar isso. Ah, isso aí não é uma coisa importante", ou então: "Ah, isso aí eu acho que eu sei", sabe. Então, o estar disposto a aprender sempre em vendas é extremamente importante para que você colha resultados, para que você cada vez aprimore a sua forma de executar e não fique aí a vida inteira nessa mentalidade aí fixa, travada de que eu já sei, eu não preciso, né. Falei disso aqui bem recente também, que eu falei um pouco aqui dentro de algum dos últimos episódios a respeito de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, então tem aí um pouco disso. Eh Domínio do processo de vendas é outro ponto extremamente importante dentro do agro hoje, para quem está na área comercial e até para quem está em outras áreas, tá? Não acho você que você está fazendo desenvolvimento de mercado ou que você é AT, AGD, qualquer cargo que exista antes do RTV, né? Que é a pessoa que está um pouco mais no campo ali, que você não faz venda. Aliás, faz muito, porque essas pessoas elas têm que prospectar clientes, elas negociam todos os dias praticamente, porque elas vão negociar com o produtor alguma coisa, elas vão negociar dentro da empresa outra, né, então dominar o processo de vendas, entender cada etapa e ir se aprimorando para cada vez mais fazer com intencionalidade, que eu acho que é o mais importante. Porque à medida do tempo que a gente vai passando mais, assim, anos no mercado, o que que acontece? O que que é bem comum acontecer? O profissional olhar e falar assim: "Ah, mas isso aqui eu já faço, isso aqui eu já sei". Então, quando você traz um pouco sobre negociação para a pessoa, ela fala assim: "Ah, não, eu já sei negociar, eu negocio bem, eu vendo muito". Será que não tem nada ali que você pode aprender dentro desse processo de negociação que, aliás, é muito mais do que só sobre ir lá e discutir, conversar com o cliente, né, tem todo um preparo antes. Será que não tem algo que você pode aprender a respeito disso? Sobre relacionamento com o cliente também, que: "Ah, não, mas meus clientes me adoram, né, meus clientes eu me dou muito bem com eles". E aí você não para pensar o que que dá para aprimorar disso e para fazer com intencionalidade, com estratégia e então colher muito mais resultado e colher durante mais tempo. O mercado tá aí, ó, competitivo pra caramba, tá aí chegando vendedor e empresa o tempo todo aí na sua região, então fique esperto para se aprimorar cada vez mais dentro desse processo de vendas que eu tenho certeza que você vai crescer muito através de pequenas mudanças, de pequenas melhorias que a gente faz, a gente dá grandes saltos muitas vezes. Outro ponto que eu falei aqui, né, sobre relacionamento com o cliente, vou aproveitar para dizer que a gente precisa, e o mercado espera isso, que cada vendedor esteja atento e faça de fato uma gestão da sua carteira de clientes, uma gestão até mais estratégica do relacionamento com esses clientes. E já começa errado porque a maioria dos vendedores reluta em anotar as informações. Meu povo, se não está anotando, não está fazendo gestão. Se não tem dados precisos, não tem informações concretas, não está fazendo gestão. Coloca isso na cabeça de vocês. Então, aí o que você acha que você está analisando a sua carteira de cliente muito bem, porque você pega os dados lá do RP da sua empresa, lá do sistema, e analisa. Tá faltando uma parte muito importante
aí relacionada às pessoas com as quais você se comunica dentro de cada propriedade. Está faltando sobre a visão de futuro, os sonhos e as expectativas até em relação ao próprio negócio que o seu cliente tem e que você não está anotando. Então, fazer essas anotações no dia a dia, fazer o CRM bem feito, ou seja, anotar e depois fazer a gestão do relacionamento com o cliente, é o que o mercado espera e é o mínimo. Está dentro daquele básico do arroz com feijão, que é ouvir o cliente, registrar as informações e usar essas informações de uma forma estratégica para fazer vendas e para se relacionar durante mais tempo, para fazer a sua melhor entrega para os seus clientes. Está faltando isso muitas vezes aí, hein? E acho que talvez o último ponto, mas ainda tem uma observação aqui no final que é bem importante. Esse último ponto está relacionado aqui a desenvolvimento profissional e pessoal contínuo. A pessoa que estuda e continua estudando, se dedicando, é a pessoa que ela se aperfeiçoa quando ela aprende mais sobre ela, então quando ela trabalha mesmo desenvolvimento pessoal. E ela aprende quando ela se conecta com outras pessoas, né, então esse desenvolvimento contínuo, né, porque a pessoa tá "Ah, não, já tô há 5 anos, há 10 anos, há não sei quantos anos no mercado, eu já sei fazer". Pare de colocar essa expectativa aí, porque se você mesmo está colocando isso na sua frente, pode ser que a sua autocobrança seja tão forte que daqui a pouco aí, ó, você tá preocupado demais, ansioso, estressado por causa disso. Então olha de uma forma um pouco mais leve para você mesmo, ao invés de ficar só se cobrando, e se compromete a estudar e a estar em contínuo desenvolvimento. Se a gente pegar, por exemplo, essa parte de desenvolvimento mesmo de carreira, né? Quanta gente que está no mercado hoje e que talvez não saiba responder uma pergunta simples. Vou fazer, inclusive, essa pergunta aqui, porque eu fiz há pouco tempo, é, acho que tem um ano, pouco tempo, nesse caso 1 ano, tá, mas enfim, para uma amiga minha, que é do agro, que é uma excelente profissional, tá no mercado aí, ela estava atuando numa empresa, e eu perguntei para ela um dia, a gente conversando, falei: "Olha, qual que é o seu próximo passo de carreira?". Aí ela parou, deu aquele silêncio, ela ficou pensando, falou: "Não sei". Para você aqui agora, que está ouvindo ou assistindo esse episódio do Agrovendas e pensa: qual que é o seu próximo passo de carreira? Tá muito claro para você? Você já tem alguma ideia, pelo menos? E o problema, meu povo, não é não ter essa resposta na ponta da língua. O problema é que a partir de agora que você já ouviu essa pergunta, é você não se movimentar em relação a isso, é você deixar para lá, sabe. Não precisa se desgastar com isso e ter uma resposta agora ou daqui a poucos minutos, mas tenha isso como um ponto de reflexão, porque se você não sabe, já ouviu essa frase, aliás? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho pode ser o escolhido, qualquer caminho vale, né. Então esse qualquer caminho vale para quem está querendo crescer na carreira, não dá, né, não dá para a gente deixar para a empresa ou para o nosso gestor decidir aonde a gente vai chegar. A gente precisa um pouco mais, eu gosto muito dessa expressão que eu uso de assumir as rédeas, sabe, segurar firme as rédeas da sua carreira e direcionar para onde você quer ir. A gente tem tantas oportunidades hoje no mercado e o que a gente vê é que os profissionais vão pulando aí de galho em galho, vão indo de um monte de, né, vão saindo de uma empresa, vão para outra, muitas vezes, porque as pessoas elas simplesmente não olham para aquilo que elas querem fazer, elas não sabem aonde elas querem chegar e por não saberem onde quer chegar, tudo que aparece de oportunidade em volta é uma oportunidade boa, parece, sabe? Eu posso te dizer uma coisa com muita certeza aí de quem está há muitos anos trabalhando com mentoria e direcionamento de carreira e com quem inclusive de quem já fez, porque eu já fiz aí 2 transições de carreira, eu já olhei para minha carreira dessa forma também para pensar aonde que eu quero chegar amanhã, né. Tem muita gente que está completamente perdido aí e saindo de uma empresa para outra antes até de colher resultado na região, né. Quando a gente pensa em vendas, eu acho pouquíssimo provável que com 1 ano você colha algum grande resultado. Você não deixa nada de muito concreto ali quando você fica 1 ano só na empresa e nem você não ganha dinheiro quando você fica 1 ano só. Aí eu vejo as pessoas ali ficando 7 meses numa empresa, depois 1 ano na outra, depois 9 meses na outra e vai pulando, pulando, por quê? Tem um monte de oferta. O mercado está buscando profissionais, de fato. E aí, se você fica ali muito
ansioso ou fica doido para aproveitar essas oportunidades, você não enxerga as que existem onde você está, muitas vezes, e não desenvolve, não se aprofunda, e não colhe o resultado e nem deixa resultado aí para sua empresa e para os seus clientes, porque você fica aí só procurando outras oportunidades. Então, ter clareza sobre isso é extremamente importante. Essa minha amiga, inclusive, não sei se ela a que ponto que ela teve essa resposta e que ela conseguiu ter um pouco mais de noção a respeito disso, mas ela teve, depois de um tempo, uma oportunidade de mudar e de mudar muito, assim, da sua área de atuação. E eu lembro que ela falou: "Mi, e aí? O que que você me diz a respeito disso? Qual que seria a sua decisão? Eu sei que é difícil falar assim, mas me fala o que que você faria". E aí eu fui refazendo as perguntas para ela, levando para ela pensar um pouco sobre o que que é importante para ela agora e o que que é importante daqui a alguns anos, porque às vezes a gente faz o nosso planejamento de carreira aí, ou a gente simplesmente segue a toada só pensando no agora, né? "Ah, não, agora essa outra oportunidade aqui eu vou ganhar mais lá". Tá, mas vai ganhar mais lá? E vai continuar crescendo? Existe algum tipo de plano de crescimento? O ambiente ali dentro é bom? Ele é incentivador de crescimento? O seu gestor ali vai ser uma pessoa legal? Tem espaço para você desenvolver coisas interessantes ali e tem a ver com o que que você quer fazer ao longo da sua carreira? Ou é: "Ah não, é só uma oportunidade, vou ganhar mais", ou vou ter um cargo X, né, às vezes a pessoa sai da área comercial ali, tá trabalhando como RTV. Ou, às vezes, tá, né, vendedor, consultor, o que for. E aí, sai dali porque vai para uma oportunidade, a pessoa tem menos de um ano que ela está atuando nessa área de vendas, e ela vai para uma oportunidade que ela vai fazer, sei lá, ela vai ser gerente de uma empresa. E aí: "Ah, gente, eu vou ser gerente", né, assim, parece que é importante demais. Mal sabe ela dos grandes desafios que ela vai ter e menos ainda, será que ela já tem uma base formada com menos de um ano de carreira ou menos de um ano trabalhando na área comercial para atuar como gerente de fato ou é só tá indo por causa do nome do cargo? É importante pra caramba a gente parar pra pensar sobre isso. Eu já tive mentorados que falaram comigo assim: "Miriam, eu repensei e depois daquelas conversas que a gente teve dentro da mentoria a respeito de carreira, eu tenho pensado, na verdade, em continuar crescendo onde eu tô, em fazer isso, aquilo", então cada um tem planos aí traçados, né, mas e não ir pra gerência, porque não é isso que eu quero. Eu percebi, olha isso, já ouvi essa frase aqui de um mentorado meu: "Mira, eu percebi que esse nome gerente é que estava sendo mais importante na minha decisão e não todo o resto". Então pensa a respeito disso e pensa a respeito dessa frase que eu trouxe aqui, qual que é o seu próximo passo de carreira. E, se por acaso você precisar de ajuda, de direcionamento para descobrir, entender um pouco mais das oportunidades que tem no mercado, né, ampliar sua visão ou para até ter um direcionamento de próximos passos na sua carreira, a gente tem dentro da mentoria aqui um trabalho muito forte em relação a isso, de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal também. Quanto mais você se conhecer, melhor você vai fazer aí, ó, boas decisões, vai tomar essas decisões importantes na sua carreira. A gente faz tudo isso que eu falei aqui para trás também, tem muito sobre, ah, trabalhar a gestão da carteira de clientes e a gestão do relacionamento com clientes, a gente trabalha muito todo o processo de vendas, então se faz sentido para você ter um acompanhamento para você não fazer isso sozinho, para você saber direito quais passos dar, né, como é aonde que você vai e quais passos que você dá para você chegar lá, vem conversar com a gente a respeito da mentoria. Tem aqui no descritivo um link para você acessar. E eu espero muito que esse episódio tenha feito sentido para você. Eu espero te ver em posições dentro do agronegócio que sejam não só importantes pelo nome, mas sejam importantes e interessantes para você, porque isso é que é sucesso de verdade. Eu espero te ver por aí no mercado e te vejo também fora da porteira.